pessoas, então, que estão mais preparadas para enfrentar o sofrimento que é próprio da vida, com mais galhardia, serão maiores, melhores. O caminho terapêutico é aprender que é possível viver a alegria sem se deslumbrar e a tristeza sem se desesperar. Qual o sentido da vida? O que é a morte? Se Deus existe? Viver buscando a perfeição ou viver consciente de que a vida perfeita é impossível? É na tragédia que o filósofo Luiz Felipe Pondé busca esta resposta. O curador dessa série do Café Filosófico fala sobre a clínica do trágico. A partir da literatura, do cinema e da filosofia, Pondé nos mostra que olhar a vida pela lente do trágico pode ser assustador e doloroso, mas pode também nos encher de coragem e nos libertar da busca por ideais inalcançáveis. A ideia é fazer uma oposição entre concepção trágica de mundo e utopia. Né? Enquanto que a utopia ela é uma espécie assim, de visão de mundo, onde de alguma forma a história está marchando para uma resolução das contradições. Uma vez que se fala hoje em dia muito na morte das utopias, a intenção é, ao invés de discutir isso num plano histórico, político, como normalmente se faz, é focar um pouco o que eu chamei de utopia dentro do quarto, né? No sentido da privacidade, da intimidade, no sentido do que seria o impacto de um sentimento de que já não há mais uma utopia individual, pensando como eu vou ser o dono da minha vida, eu vou fazer o que eu quero com a minha vida. A concepção trágica de mundo é quase que uma posição diametralmente oposta à utopia. A ideia de destino, de que existe um destino que você não supera, que esse destino é arrasador e que, no final das contas, ele parece reduzir todos os seus esforços a zero e que, portanto, parece que existe uma injustiça cósmica circulando pelo universo e que o universo é indiferente a você e de que pouco importa o que você tentar, no final sempre dá zero, qualquer seja a soma que você fizer. E essa sensação de que existe um destino que você não supera, que você não vence, até de vez em quando parece que você está vencendo, mas no final a decisão final nunca é sua. Você é submetido e você perde. E nesse sentido, a utopia moderna ela vai ter problema com a concepção trágica, tanto que normalmente pessoas que são muito comprometidas com a ideia de utopia, elas têm alergia, choque anafilático, têm vontade de bater em alguém quando ela é exposta a uma visão trágica de mundo. Não significa que você não pode ter esperança, mas quando você tem esperança demais, a própria vida é definida como algo que no final você perde a esperança. E aí quando você fala de perder a esperança, a gente se aproxima da tragédia. Esse trecho, ele é um dos trechos da literatura ocidental onde essa concepção trágica aparece de forma mais clara. She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Primeira noção de que a vida é breve como uma vela, né? De que qualquer esperança sobre o amanhã, né? É no fundo iluminada por uma série de tolos que desfilaram sobre um palco, né? Que é cheio de sound and fury, como ele fala, cheio de som e fúria, mas que no final das contas é um conto
narrado por um idiota, que no final não significa nada. Isso é tragédia, né? Agora, o que isso pode trazer para nós como significado? Dizer que nada tem significado. Uma coisa que já revela que a tragédia tem significado é porque tem um monte de gente que sempre escreve sobre isso. Então, isso já é uma prova evidente de que algum significado ela faz para nós. De alguma forma, a gente apreende esse sentimento de que talvez a vida não signifique nada, e de que talvez a vida seja uma ilusão, e de que ela é frágil como uma vela e dura um tempo curto como uma vela, que isso cala fundo no nosso coração. E talvez falar sobre isso, por isso que, quem sabe, as pessoas escrevem tanto sobre isso, falar sobre isso produza uma coisa que o Shakespeare também fala, que é quando você diz palavras para um coração em agonia, você evita que ele morra de medo. Quer dizer, quando você tem a possibilidade de falar sobre esse tipo de coisa, que é um pouco como se estivesse no fundo da alma, isso traz para você um sentimento de que você não está só, né? Porque você tem outras pessoas que são velas breves como você. Recentemente eu dava um curso sobre clássicos e uma aluna perguntou para mim assim: mas professor, os clássicos são todos assim? Quer dizer, é tudo triste, né? Tudo pessimista? Não tem nenhum clássico que seja alegre? E eu falei para ela, eu pensei um pouco, né? Vasculhando a memória, assim. Falei, olha, acho que você tem razão, de fato, não tem. Quer dizer, a maior parte dos grandes autores da literatura clássica, aquele tipo de literatura que você passa e ela fica, sabe como é que é? As críticas que você faz vira poeira e ela continua de pé, né? Por isso que eu digo, nunca fale mal de um clássico, nunca fale mal de Shakespeare em lugar nenhum, porque vai sempre queimar seu filme. Nunca vai queimar o filme do Shakespeare. Se você não gosta do Shakespeare, o problema é você, não o Shakespeare. Não tem, se alguém tem essa dúvida, procure ajuda profissional, certo? Porque não há nenhuma possibilidade onde o Shakespeare esteja errado e você esteja certo. Mas assim, então eu dizia para ela, olha, de repente parece que sim. Então por que sim? Porque talvez essa visão ela produza um impacto na nossa apreensão da vida objetiva, da vida cotidiana. A concepção trágica de mundo, ao contrário dela visar a produção de alguma espécie de covardia, de alguma espécie de melancolia, né, no sentido de depressão, grande parte da concepção trágica de mundo, ao contrário, ela canta exatamente a ideia de que vale a pena você enfrentar o destino, ainda que no final você seja derrotado pelo destino. O Ocidente ele tem basicamente duas raízes. Uma raiz, todo mundo sabe, é a cultura bíblica, ou a cultura hebraica, ou o judaísmo, né? Que depois vai produzir o cristianismo e tal. E você tem uma outra raiz, que é a raiz de Atenas, como a gente diz, é a raiz da filosofia e da literatura grega. A gente sabe que os filósofos, quando eles nascem, eles estabelecem uma certa tensão com a poesia grega, né? Muitos autores acham que eles querem competir com os poetas como formadores da juventude aristocrática grega, né? E competir no sentido de afirmar uma certa autonomia do ser humano. Porque na concepção trágica é justamente a autonomia que está no foco. O ser humano, ao final das contas, não tem autonomia. Tragédia é uma palavra que vem da palavra tragos, que significa bode. Dizer que o homem é trágico é dizer que em algum momento o homem vai estar no lugar do bode. Que lugar do bode é esse? No lugar do bode que era sacrificado no culto a Dionísio. Portanto, a vida é um processo onde o ser humano vai lentamente em direção ao sacrifício. Essa ideia de que no final você é um sacrificado, no caso do ser humano, tem uma característica específica mais. Pior do que a do bode, digamos. O bode não sabe que ele é um bode. Você sabe que é um bode, né? É por isso que você escreve sobre isso. É por isso que você vai na terapia falar disso. A gente produz uma literatura sobre isso no sentido de ver, quem sabe, se a gente consegue encontrar uma saída disso. É claro que as religiões, elas vão, de alguma forma, tentar lidar com isso. Mas as religiões, elas tentam produzir uma saída para isso. A religião grega não lhe ajuda muito, né? Por quê? Porque os deuses, na realidade, brincam com a gente, né? Eles se metem na nossa vida. Alguns deuses e algumas deusas até transam com a gente.
Quer dizer, os deuses gregos, eles estão longe de ser aquela imagem que a tradição judaico-cristã produziu de um Deus que é, sei lá, no caso do cristianismo especificamente, sempre amor, está aí para te ajudar. Não, os deuses gregos estão no mesmo rolo que você. E aí tem uma coisa acima deles, que é a moira, né? As moiras. As moiras são figuras centrais na concepção trágica grega. Por quê? Porque as moiras são aquelas que tecem o destino. E, muitos de vocês devem saber, elas são meio cegas. Elas têm um olho para 3 mulheres. Elas são velhas, desdentadas, feias, nervosinhas e quase cegas. E são elas que tecem o seu destino. E o destino dos deuses também. All hail, Macbeth! Hail to thee, Thane of Glamis! What are these? That look not like the inhabitants of the earth, and yet are not. Speak if you can. What are you? Hail! What is you do? Hail! Hail! Hail to thee, Thane of Cawdor! All hail, Macbeth! Thou shalt be king hereafter! Scorn death and bear his hopes of wisdom, grace and fear, grace and fear. Na mitologia grega, as moiras eram as 3 irmãs que determinavam a quantidade de tristeza e sofrimento que caberia a cada um. Juntas, essas artesãs costuravam os destinos. E enquanto uma delas trançava o fio, a outra escolhia a próxima linha que entraria na trama. A terceira moira cortava o fio da vida, decidindo quando aquele destino chegaria ao fim. Então, elas, à medida que elas vão tecendo o destino, às vezes não enxergando o que estão fazendo, o fato de quem tece o destino não enxerga o que está fazendo direito, significa o quê? Significa que o destino talvez não signifique nada. É justamente. Quando as pessoas ficam querendo dizer, não, mas isso tem que significar alguma coisa, na literatura trágica, a vida não significa nada, ela deve arrancar de você, ela deve produzir em você um tipo de atitude, que é uma atitude onde a ilusão de que nós estamos marchando em direção a um progresso, que a gente está marchando para uma vida cada vez melhor, que a gente tem controle pleno sobre a vida, você pode equilibrar com a visão trágica. E normalmente quando você vê personagens trágicos, como a gente viu agora o Macbeth, tudo que você pode sentir um monte de coisa, mas uma coisa você não vai sentir, que ele é bobo. Bobo ele não é. Você pode ficar morrendo de medo do que ele diz, mas você é compelido a perceber que o que ele está dizendo é de uma ordem de verdade que fala fundo no seu coração. Principalmente nos momentos em que você se sente no lugar dele. A tragédia se opõe à utopia, ao sonho de perfeição. A visão trágica tira a vida das nossas mãos e nos coloca nas mãos do destino. Assumir que não temos controle sobre a vida pode nos tornar mais corajosos para enfrentar o nosso destino imperfeito. A tragédia cria a coragem, cria heróis. E é sobre o herói trágico que o filósofo Luiz Felipe Pondé fala no próximo bloco do Café Filosófico. O destino tem papel fundamental nas tragédias. Mas o personagem principal dessas histórias é sempre o herói. O herói é quem bravamente aceita e enfrenta o seu destino inevitável. E os heróis são os nossos modelos de virtude e coragem para enfrentarmos a nossa tragédia de homem comum e entendermos o drama do nosso enredo cotidiano. O herói é a encarnação da virtude que se espera de seres humanos que têm uma concepção trágica de vida, né? E de mundo. O herói significa, antes de tudo, aquela pessoa que merece ser lembrada. O herói é a pessoa que merece ter o seu nome escrito no túmulo. Porque cada vez que uma pessoa passar por aquele túmulo, ela sabe que aquela pessoa merece ser lembrada. Tanto é que escreveram o nome dela onde ela está enterrada. Por quê? Porque ela
ela encarna aquela figura do ser humano, por exemplo, que é aquele ser humano que vive um dilema. Terei coragem de fazer o que a minha consciência pede, ou me submeterei à lei, no caso da Grécia, da polis? Vou me submeter ao poder, ou vou fazer o que a minha consciência pede, sabendo que eu vou ser destruído pelo que eu faço? Pó, como fala o Macbeth no texto, somos todos nós. A diferença é aqueles que de alguma forma brilham enquanto pó, aqueles que de alguma forma inspiram o pó, ou aqueles que simplesmente choram o tempo inteiro porque é pó, ou ficam inventando historinhas porque é pó. Isso é a virtude que vai sendo projetada na literatura trágica. Então, todo mundo, mais ou menos, em algum momento, se não já em algum momento terá vivido uma situação como essa ou viverá, que é uma situação onde você tem que ter coragem bastante de enfrentar a polis. Seja o que a polis signifique naquela hora. A família, o bando que você anda, o trabalho, sei lá, que polis que for. Mas assim, em que a sua consciência fala tão alto que você chega a um ponto que você diz o seguinte: olha, eu sei que eu vou pagar caro pelo que eu faço, mas eu vou fazer, porque eu não vou conseguir viver em paz com a minha própria consciência. A tragédia grega, o foco da tragédia é sempre erguer acima dos outros, né, aquela pessoa que é capaz de inspirar os outros. Aquela pessoa que está, de alguma forma, no nível mais alto, mas nem por isso ela será mais feliz. A tragédia era a base de ensinamentos cívicos para os gregos. Nas desventuras do herói, a tragédia mostrava como enfrentar a condição humana. A atmosfera em torno das apresentações provavelmente nos lembraria mais uma cerimônia religiosa do que uma forma de diversão. Isso porque a tragédia também tinha função de purificação. Os enredos trágicos deveriam provocar a catarse, livrar os espectadores das paixões e do terror que provocavam. A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa. A mais bela tragédia é aquela cujos fatos, por ela imitados, são capazes de causar o temor e a compaixão. Ela deve oferecer a mudança não da infelicidade para a felicidade, mas, pelo contrário, da felicidade para o infortúnio. Suscitando a compaixão e o terror, a tragédia tem por efeito obter a purgação dessas emoções. O problema da tragédia não é a felicidade. O problema da tragédia não é a esperança. O problema da tragédia é que não há esperança. E que a felicidade possível só pode ser construída na medida em que você é uma pessoa que sua liberdade existe justamente porque você não tem nenhuma ilusão com relação às coisas. O herói trágico, normalmente, ele é apresentado como alguém que tem qualidades acima da média, características fora do normal, né? É justamente por isso que ele vai realizar o destino humano na sua forma mais poderosa. E é justamente por isso que ele vai ser destruído de forma mais violenta do que os outros. Tem uma figura no mundo grego que é uma espécie assim de encarnação do que significa o herói trágico, né? É o guerreiro Aquiles. Segundo a tradição e a literatura grega, ele é uma figura filho de uma deusa com mortal, né? Então ele tem características, ele é quase mortal, mas ele tem um ponto fraco, que torna ele humano e, portanto, ele pode morrer, né? E essa figura lendária, né, ele tem qualidades acima dos seres humanos. Ele é mais ágil, ele é mais forte, ele corre mais rápido, ele é mais corajoso, ele vence sempre ali onde os outros perdem. Mas ainda assim, ele é humano, portanto, ele pode ter um destino humano. Um famoso momento da vida de Aquiles é representado pela literatura, e no caso pelo cinema, onde ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão essencialmente trágica. Se ele tomasse outra decisão, ele seria um banal. Mother, tonight I decide. If you stay in Larissa, you will find peace. You'll find a wonderful woman. You'll have sons and daughters, and they will have children. And they will love you. And when you're gone, they will remember you.
But when your children are dead, their children after them, your name will be lost. If you go to Troy, glory will be yours. They will write stories about your victories for thousands of years. The world will remember your name. But if you go to Troy, no, you will never come home. For your glory walks hand in hand with your doom. And I shall never see you again. No caso aqui do Aquiles, um herói, como a mãe diz, que você vai ser lembrado para sempre, não só pelos seus filhos e netos, né, que vão contar as suas aventuras, é porque os seres humanos vão ver na coragem de alguém que escolhe a morte, né, que é, teoricamente ou praticamente a pior imagem do que significa esse destino, mas que escolhe a morte justamente porque ele não tem medo da morte e ele prefere ser lembrado para sempre pela coragem dele do que simplesmente ter uma vida banal, é essa a escolha que o Aquiles tem que fazer. Todo mundo tem suas pequenas Troias, né? A vida é constituída de uma série de Troias. E, de certa forma, a gente pode fazer uma oposição assim bem pontual entre o que é ficar chorando porque uma utopia ruiu, porque a gente, enquanto moderno ou pós-moderno, já percebeu que a vida não é como se achava que seria no século XVIII. Né? A gente tem muita ciência, a gente tem muita técnica, a gente tem democracia, a gente tem muita liberdade, mas não dá para afirmar, nem por um triz, que por isso a gente seja, evidentemente, mais feliz. Na tragédia, não é a felicidade que é a régua. Na tragédia, a régua é a coragem. Essa é a virtude cultuada na tragédia. E chegou uma pergunta do Júlio César, que acompanhou nossa transmissão. A pergunta dele é: o caminho terapêutico é aprender que é possível viver a alegria sem se deslumbrar e a tristeza sem se desesperar? Essa frase ela é curta, mas o significado dela é gigantesco e longo. Então, essa ideia de que o caminho terapêutico é você conseguir, na realidade, viver sem grandes ilusões, eu acho que essa é uma ideia muito boa. E é exatamente aí que entra a literatura trágica como visão de mundo. E o interessante é o seguinte, quando você se abre para esse tipo de visão, e que é um pouco o que acontece quando você entra no universo como do Shakespeare, né, você percebe a densidade que tem nesse universo. A tragédia humaniza o ser humano. Aliás, é isso dito de certa forma que Aristóteles fala, né? Humaniza o ser humano. Aí é que está a força dela. Porque você cria uma empatia, porque você percebe que aquele herói ele representa exatamente o que acontece com você. Então, eu acho que a terapêutica é um pouco isso mesmo. Agora, é você não se iludir, agora, ao mesmo tempo, você não ficar o tempo inteiro chorando pelos cantos. Agora, o que eu apontaria é o seguinte, tem muita lágrima nisso, né? A tragédia também é tema de discussão na filosofia. Os filósofos Nietzsche e Schopenhauer concordavam sobre a falta de sentido da vida e o sofrimento certo que ela nos causa. Mas o acordo entre os dois parava por aí. A postura de cada um deles diante do trágico era bastante diferente. É essa diferença entre Nietzsche e Schopenhauer que vemos agora no Café Filosófico. Eu queria avançar um pouco agora com vocês no tempo e falar então do Nietzsche e do Schopenhauer como duas figuras assim, onde a gente encontra uma problematização da tragédia na filosofia, já em pleno século XIX, né, mais perto de nós. Ambos partem de um pressuposto que está afincado nessa noção trágica de mundo. O destino não significa nada e nós não conseguimos ser autônomos em relação a ele. Mas enquanto que o Schopenhauer
falando de que a vida, na realidade, é dominada por uma vontade louca, irracional, autodestrutiva, que vai produzindo coisas e vai devorando as coisas ao longo do processo, e que uma espécie de solução, né, seria você conseguir combater a vontade dentro de você, né? E é por isso que muita gente vai acusar o Schopenhauer de, no último momento da sua vida, breve como uma vela, ter sucumbido a uma certa moral cristã, no sentido negativo da moral cristã, nessa ideia de que, no final das contas, o Schopenhauer ele não teria captado o que significa exatamente a virtude na tragédia, né? Porque, no final, ele faz um discurso em favor de você aniquilar a vontade de você, quase se transformando num asceta, como se diz. Quase não, falando do asceta, né? De alguém que destrói a vontade em si, destrói o desejo e, nesse movimento, se torna livre da vontade. A vida de qualquer indivíduo é, em realidade, sempre uma tragédia. As ambições sempre desiludidas, os esforços sempre inúteis, as esperanças esmagadas sem piedade pela fortuna. Os erros fatais de toda a vida, com a dor que vai aumentando e com a morte por conclusão. Eis, em verdade, a tragédia. Sendo assim, aquele que concebe na intuição não é mais indivíduo, visto que o indivíduo se perdeu nessa intuição. É assim o atemporal, puro sujeito do conhecimento, destituído de vontade e sofrimento. Mas do ponto de vista do Nietzsche, o que ele faz? Você se liberta da vontade, mas o preço disso é que você morre antes da hora. Esse é o problema, né? Do ponto de vista do Nietzsche. Você morre antes da hora. Porque o preço que você paga para não ser vítima da vontade é que você tem que abrir mão do desejo. E aí o Schopenhauer vai fazer aquilo que o Nietzsche fala que o cristianismo em geral faz, que é adoecer o eros, na linguagem do Nietzsche, né? Você perde o tesão. E aí o Nietzsche vai se perguntar, por exemplo, quando ele vai dizer assim, imagina uma asceta, né? Aquela figura do cara que vai morar no deserto, na tradição religiosa e tal. Segundo Nietzsche, esse cara, quando vai para o deserto, ele vai em busca do seguinte, ele quer responder uma pergunta. Qual é essa pergunta? Por que existe o sofrimento? Né? E aí o que faz o asceta? No caso, Nietzsche está pensando mais especificamente no monge cristão, mas esse fenômeno tem em muitas religiões, né? O que faz o asceta? Ele responde por que o sofrimento. Sei lá, o sofrimento é para você aprender, o sofrimento vai preparar você para chegar até Deus, o sofrimento vai preparar você para uma encarnação melhor. O que eu estou querendo dizer é que você vai buscar a resposta. Sei lá, a resposta é, por que há sofrimento? Porque eu tenho que virar luz. Porque se eu não sofrer, eu não vou conseguir ter uma matéria super sutil para conseguir conviver com o princípio inteligente do universo. Sei lá, qualquer resposta que se der. E aí o Nietzsche vai bater. O homem, fugindo de seu horror ao vácuo, precisando de um objetivo para viver, preferirá ainda querer o nada a nada querer. Pois entre castidade e sensualidade não há oposição necessária. Isso deveria ao menos valer para todos os mortais mais bem logrados de corpo e espírito entre os argumentos contra a existência. Tais contradições, precisamente, são o que nos seduz a existir. A gente sabe que o Nietzsche tinha horror à metafísica, né? Horror à metafísica no sentido da afirmação de um outro mundo que não esse, né? E, é claro, metafísica é coisa de Platão, Aristóteles. Do ponto de vista do Nietzsche, é uma coisa difícil, né? É uma coisa complexa, é coisa de elite. Por isso que o Nietzsche vai dizer, a versão de pobre da metafísica é o cristianismo, fala o Nietzsche, né? Porque ele oferece para a população uma solução para o sofrimento que é mais fácil de você assimilar. Então, nessa questão do Nietzsche, quando ele diz, então a asceta vai para o deserto e ele quer se perguntar, ele se pergunta, por que o sofrimento? Na hora que ele responde, diz o Nietzsche, aí já acabou tudo. Porque para o Nietzsche a resposta é a seguinte, por que há o sofrimento? Não há resposta. O sofrimento não significa nada. Ele simplesmente é. Isso não quer dizer que você, enquanto vivo, não aprenda com isso, né? Nada disso significa que, enquanto você está vivo, você deve simplesmente se trancar no quarto a chorar. Não. Mas isso pode acontecer. E se você convive com alguém que se tranca no quarto e chora,
você devia ter algum respeito por essa pessoa. Porque, no final das contas, ela está chorando as lágrimas de um monte de gente que não chora. Né? Porque, de certa forma, aquelas lágrimas dela são lágrimas que falam da vida tal como ela é. Por que você não colocou o que Nietzsche sempre coloca aqui, essa intensidade de vida? Onde que está a alegria no Nietzsche? Né? A alegria no Nietzsche, a diferença entre o super-homem nietzschiano e o niilista é que o niilista despenca no abismo chorando, enquanto que o corajoso despenca no abismo dançando. Para o Nietzsche, o abismo é o sofrimento. Né? Esse abismo que eu falava. E, portanto, para o Nietzsche, a vida corajosa, a vida trágica, é a vida que despenca no abismo dançando. A alegria nietzschiana é a alegria daquele que não busca a resposta para o sofrimento, mas ainda assim consegue, sabendo que não tem resposta para o sofrimento, ter alegria no cotidiano. Sabe aquela ideia? Nisso eu acredito. Os melhores dias da vida é quando você não está preocupado com você. Quando você está muito preocupado com você, normalmente é um dia péssimo. Eu convido a vocês a fazer esse exercício, esse tipo de teste. Então, eu acho que a alegria nietzschiana é desse tipo, assim. Entendeu? Quando você consegue abraçar a existência, não porque ela tem significado, ou não porque ela, no final das contas, esteja levando você para algum lugar. É porque a beleza da vida está exatamente no fato de que ela não tem significado. E, nesse sentido, você adentra um universo de liberdade, que é a liberdade daqueles que exatamente não têm futuro. Essa é a alegria. Se você tem um futuro no sentido metafísico, né, ou um futuro no sentido histórico, você nunca vive o presente. Você está sempre preso a isso que você tem que fazer lá. A ideia é pontuar a virtude na tragédia e a coragem. E a alegria só vai sorrir para os corajosos. O filme A Cruz de Ferro ilustra a coragem do herói trágico. A história se passa na Segunda Guerra Mundial e mostra o conflito entre o nobre oficial, que deseja ganhar uma cruz de ferro, e o soldado comum, que coleciona muitas cruzes. Why do you want it so badly? It's just a piece of worthless metal. Look. It's not worthless to me. Why is it so important to you? Tell me, Captain, why? Sergeant, if I go back without the Iron Cross, I couldn't face my family. Personally, sir, I don't feel you deserve the Iron Cross. E a história do capitão inteira, ele é descendente de uma família de oficiais prussianos que tem uma história de muita coragem. Só que ele é um covarde. Então ele pede para ir para a frente russa porque ele quer ganhar uma cruz de ferro. Só que quando ele chega lá, a frente russa é a pior de todas, ele não tem coragem de ir para a frente de batalha. Então ele fica o tempo inteiro escondido, com medo. E aí ele vai perdendo o respeito de todo mundo. Enquanto que esse cabo que vira o sargento Steiner, ao contrário, o cara tem uma quantidade de cruz de ferro que ele fica socando dentro de uma gaveta. Tipo assim. Ele não dá a mínima bola para a cruz de ferro. No entanto, ele ganha a cruz de ferro assim como quem respira. Né? Por isso que ele é apresentado claramente como uma figura que é exatamente a figura do herói. Exatamente a figura próxima ao que o Nietzsche tem na cabeça. Né? Guardando-se as diferenças da filosofia e do cinema. Mas, assim, a ideia de alguém que consegue realizar a coragem na sua dimensão mais radical. Leaving without your Iron Cross, Captain? Just a matter of time. Where's the rest of your platoon? I said, where's the rest of your platoon, Sergeant Steiner? You are Captain Stransky. Know how to use it? Yes, of course.
the Iron Crosses grow. E essa cena mostra o quê? Ela não mostra só o momento final, onde o sargento vira para o capitão e diz assim, olha, eu vou mostrar para você onde cresce a cruz de ferro. A cruz de ferro cresce quando você está diante da possibilidade do aniquilamento. Só que, na realidade, a concepção trágica de mundo fala isso. Você está diante da possibilidade do aniquilamento o tempo todo. Portanto, você está jogado numa dimensão de escolha. Escolhendo isso ou aquilo, o seu final é o mesmo. Aliás, como diz um texto bíblico, Eclesiastes, sábios e não sábios, corajosos e covardes têm o mesmo fim. Então, não tente barganhar com o fim, no sentido de que, não, se eu fizer isso, o fim vai fazer isso comigo. Se eu fizer aquilo, ele faz aquilo comigo. Não, a bala é democrática, existe para todos, num lugar como esse onde eles vão enfrentar, né? Os soldados russos tete a tete. Mas o soldado prussiano, naquela hora, representado pelo Maximilian Schell, nesse momento, ele consegue recuperar a dignidade dele, porque ele diz, eu aceito o que você falou, né? Então ele consegue sair do lugar de covarde que ele passa o filme inteiro para enfrentar o soldado russo. E aí, de fato, ele pode conseguir a Cruz de Ferro. E aí, nesse movimento do Nietzsche, a gente chega ao que eu dizia para vocês, que é essa ideia da virtude, da coragem, né? Que a tragédia, ela é uma concepção de mundo que cultua exatamente a coragem. E que, portanto, é diante dessas situações, limites, em que você é testado na sua capacidade de enfrentar o destino, é que a gente consegue perceber, e as pessoas percebem, hein? Você pode não falar, mas as pessoas percebem, né? Você pode, inclusive, às vezes ter uma inveja e ter vontade de matar. Mas quanto mais você é, de alguma forma, sadio, mais você é capaz de perceber quando você está diante de um ato de coragem. E a humanidade, quase na sua totalidade, reconhece o ato da coragem. A utopia nos ilude e nos decepciona, porque cultiva em nós a ideia de uma perfeição impossível. Já a tragédia nos faz aceitar as imperfeições da vida. Nos faz corajosos para enfrentar a vida como ela se mostra. Será que é assim mesmo? Para o filósofo Luiz Felipe Pondé, entender que a vida e o sofrimento não têm sentido pode ser libertador. Essa ideia de que a tragédia é uma forma interessante para você fazer a oposição à utopia é quando, depois de tantos anos e tantas décadas e alguns séculos, em que a gente vem cultivando uma ideia de uma vida perfeita, né? E daí essa ideia, a perfeição tem fantasmas. Você acorda no meio da noite com eles, você sonha com eles, mas não é exatamente no meio da noite. É cada vez que a sua vida, o mundo à sua volta, mostra para você que a perfeição não existe. Ela não existe em você, não existe em lugar nenhum. Você nunca vai ser feliz. Não existe isso. Você vai ter alguns momentos onde você vai conseguir esse vislumbre. Mas no somatório total da experiência, não existe essa ideia onde a gente vai conseguir construir uma perfeição como essa. O resultado é que essa mania de perfeição ela pode acabar acontecendo como uma espécie assim, de neurose, que acaba limitando você. Você tem que estar disposto a encarar a vida para além de uma certa infantilização que as utopias produzem. Porque produz esperança demais, e toda vez que você tem esperança demais, você está a um passo do abismo. Uma ideia de um autor que trabalhou muito tragédia entre nós, né, aqui no Brasil, que é o Nelson Rodrigues. Essa ideia de que o ser humano ele tem uma natureza que ultrapassa o seu controle sobre ela. Essa é a temática do Nelson Rodrigues, né? Que é uma natureza onde você é imerso em desejos, você é imerso em amores, em ódios, em pulsões sexuais, para falar uma linguagem freudiana, e você não tem pleno controle disso. E a moral, ela acaba sendo toda uma estrutura construída justamente para conter
essa violência que você tem dentro de você e que você não consegue, no final das contas, pôr plenamente sob controle. A gente espera de uma pessoa que quando ela morre alguém que ela ama, ela sofra. Mas isso não significa, o que eu estou apresentando para vocês, que há um culto do sofrimento. É isso que eu queria fechar. Não há um culto do sofrimento na concepção trágica. O fato do sofrimento não ter sentido não significa que existe um culto. Isso é masoquismo, é outra coisa. Tem uma outra ideia do Nelson que é muito famosa, né? Que é assim, infelizmente, apesar de que seria muito bom, e é muito bom quando a gente reconhece o valor que existe na coragem, muitas vezes as pessoas têm raiva de quem é corajoso, né? Às vezes ela quer destruir quem é corajoso, ou falar mal de quem é corajoso, né? Ou fala mal de quem consegue superar os sofrimentos da vida. O Nelson vai dizer que, na realidade, infelizmente, muitas vezes as pessoas adoram ver os outros sofrendo porque isso deixa elas alegres. Sabe aquela ideia? O Nelson dizia que você vê se alguém é amigo seu verdadeiramente, se esse amigo é seu quando você está alegre. Quando você está triste e miserável, todo mundo é seu amigo. Porque, inclusive, é legal, porque todo mundo vai dizer, olha como ele é legal, olha como ele se dedica, né? O amigo está sofrendo tanto, ele está indo lá todo dia, tomando conta dele todo dia. E aí, é claro que o Nelson está dizendo o seguinte, olha, tem um ganho secundário nessa história. Todo mundo te acha o máximo, além daquele ganho mais miserável que é o seguinte, ainda bem que é ela que está passando por isso e não eu. Cada vez que eu vejo isso, eu volto para casa mais feliz. Veja, nesse momento, não é à toa que toda a fortuna crítica diz que o Nelson trata de tragédias, é porque ele vai tocar num nó górdio que traz a tragédia para dentro de você. Não adianta ter utopias com relação, abrir mão das utopias com relação ao mundo, da história, seja lá o que for. São as utopias com relação a si mesmo, que podem ser as piores utopias no sentido de produzir fantasmas, né? E de produzir em você, não coragem, mas inveja, que é bem diferente de coragem, né? Produzir em você inveja. E não há nada que nos irrite mais, muitas vezes, do que ver alguém que passa por situações terríveis e consegue, no final das contas, sair da situação. Não que ela virou boba, mas que ela simplesmente conseguiu sobreviver àquilo, se mantendo de pé de alguma forma. E aí o Nelson fala aquela frase que ele diz que é do Otto Lara Rezende, mas o Otto Lara Rezende dizia que não lembra de ter falado essa frase, né? Que os mineiros ficam muito bravos com ela, que é o seguinte, o mineiro só é solidário no câncer. A mineira Cristiana Guerra vive a verdade dessa frase de Nelson Rodrigues. Depois de perder o pai do seu filho 2 meses antes do nascimento da criança, Cris fez um blog para tentar entender e explicar 2 sentimentos opostos e simultâneos vividos pela viúva e mãe, como ela mesma diz. E eu comecei a escrever esse blog porque eu perdi o meu namorado quando eu tinha 7 meses de gravidez. Então, meu filho nasceu e não pôde conhecer o pai. E eu fiz um blog numa tentativa de desabafar, entender o que eu estava sentindo e separar os sentimentos, os bons e os ruins. E acabei construindo uma lembrança para o meu filho, que virou um livro, que é o pai que eu construí para ele, para entregar para ele. Quando o blog começou a ficar mais conhecido, as pessoas entravam, algumas para consolar, para dar um carinho. Eu acho que se não fosse isso, eu não teria escrito o livro. Então, no final das contas, eu e meu filho ganhamos muito com isso. E isso me ajudou muito. Então, eu cheguei num outro momento da minha vida. E aí eu comecei a perceber que no Para Francisco muitas pessoas entravam e algumas reclamavam que eu não estava mais escrevendo com a emoção de antes, né? Eu percebi no blog uma coisa que de uma certa forma estava acontecendo na minha vida pessoal também, porque eu acho que muita gente se afastou de mim um tempo depois. E as pessoas se interessam muito pela tragédia do outro, pela dor do outro. É mais fácil ajudar o outro, ver o outro mal, porque isso, de uma certa forma, te conforta enquanto ser humano. Um dos aprendizados da minha vida, com muitas perdas que eu tive, né? Perdi minha mãe, depois perdi meu pai, eu tive um casamento ruim, tive 2 abortos nesse casamento, e aí comecei a namorar de novo, tive um namoro difícil, na hora que eu estava tudo bem, aí eu estava grávida, o Gui morreu. Então, todos esses acontecimentos, eles me mostraram que eu acho que o aprendizado meu na vida é assim, você não pode controlar as coisas. Então, acho que é um aprendizado de humildade e de paciência.
A gente é muito pequeno mesmo diante da vida. A gente tem que entender os sinais dela, tem que tentar fazer o melhor que a gente pode, mas a gente está longe de ser o centro dos acontecimentos, né? Eu acho que essa pequeneza, ela é muito bonita, na verdade. Se você pega a sua pequeneza e faz uma coisa boa com ela, aí você se tornou grande para você. Isso é o mais legal. Essa ideia de uma clínica do trágico, no fundo, a ideia do trágico como uma possibilidade de cura, né? Cura plena não existe, porque o ser humano é um animal essencialmente doente, visto que é mortal, né? Mas cura em oposição à mania de perfeição, a mania de felicidade plena, a mania de utopia. E me parece que se a gente conseguir ler mais autores que transitam pela tradição trágica, que trazem essa questão à tona, se a gente tiver um pouco mais de coragem de entrar em contato com trechos como do Macbeth, né? E de pensar que talvez a vida seja de fato uma narrativa tola e sem sentido, que não significa nada, no final das contas, mesmo que você perca uma série de coisas e que no final você vá perder tudo, o fato de você não ter medo disso pode te dar uma experiência de significado, que é só a falta de medo que vai te dar essa experiência de significado. A ideia da tragédia como cultivadora de virtudes, né, é a ideia de que a tragédia, na realidade, ergue você, inclusive para enfrentar aquilo que vai lhe destruir em algum momento. O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir às palestras na íntegra, acesse o site da CPFL Cultura. Participe também das transmissões ao vivo do Café Filosófico todas as quartas e sextas no cpflcultura.com.br/ao vivo. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com/cpflcultura. Até o próximo Café Filosófico.